E gente, meu nome é Paula e eu vim aqui a convite do canal Control para falar um pouco sobre como eu faço os meus desenhos. Bom, como vocês podem ver, eu começo fazendo um sketch do que eu quero e eu tô usando uma referência pra pose. Eu geralmente mexo com vários tipos de suportes e vários tipos de materiais, desde aquarela, tinta óleo, tinta acrílica, e nesse caso eu tô fazendo uma arte digital. Então por isso o sketch eu não faço muito certinho, eu faço bem riscado, porque depois eu arrumo direto na pintura mesmo, vou acertando, pintando. Esse desenho eu fiz num estilo um pouco mais realista, mas assim, eu geralmente não tenho um único estilo de desenho e pintura, porque não é uma coisa que se encaixa muito pra mim. Eu não gosto de ficar fazendo sempre o mesmo estilo, pra mim não dá muito certo. Na real, eu acho até um pouco injusto essa coisa de cobrar que o artista tenha um único estilo, né, de desenho, porque, assim, as pessoas têm várias facetas, assim como as nossas artes também têm. Eu acho que não tem como ficar fazendo sempre a mesma coisa. A gente tá em constante mudança e a nossa arte muda também com o nosso humor. Enfim. Voltando ao desenho, eu peguei um pincel que ele é mais texturizado e um pouquinho translúcido pra pintar, e eu faço pinceladas assim bem aleatórias e mais soltas. Eu não curto tanto deixar a pintura muito lisinha e polida. No caso, o resultado final desse desenho eu acho que ficou até certinho demais pra mim. Então, nos meus desenhos eu gosto bastante de colocar esse vermelhinho na bochecha, no queixo, assim, e nas articulações. Eu acho que dá um toque, não sei, eu gosto bastante.
Uma coisa que eu percebi no meu jeito de pintar é que eu não consigo, por exemplo, focar em uma coisa só. Por exemplo, pintar todo o rosto e depois pintar todo o cabelo, ou então fazer a base do desenho inteiro e depois fazer o sombreado e tal. Eu vou, na verdade, fazendo o que me dá vontade no momento, e qual parte eu quero pintar. Se eu já quero começar a detalhar uma parte, eu já detalho, senão eu faço só a base. É bem bagunçadinho o jeito que eu gosto de pintar. Pelo desenho dá pra perceber que eu coloco bastante coisa relacionada à cultura asiática, em especial à cultura japonesa. Isso é até recente nas coisas que eu faço. Eu sou descendente de japonês e por um bom tempo eu negligenciei a minha cultura, a minha ancestralidade, e uns 2, 3 anos pra cá que eu comecei a me interessar mais pela cultura japonesa e me aprofundar mais. A arte me ajudou muito a começar a valorizar mais a beleza asiática. Por muito tempo eu queria tirar essa característica, de mim, física. Eu não gostava muito dos meus olhos, então eu resolvi incorporar isso nos meus desenhos para eu entender que eles são bonitos do jeito que eles são. Bom, eu normalmente gosto de fazer desenhos mais tristes, assim, mas esse daqui eu fiz um pouquinho mais leve. Em relação às cores, apesar de ter cor, eu prefiro usar tons que sejam um pouco mais sóbrios. Por exemplo, o vermelho não é um vermelho muito aberto, o azul não é um azul muito aberto também. Eu não sei mais muito assim o que falar do que eu faço, mas basicamente pinceladas bem expressivas, cores mais neutras, mais apagadas assim, com bastante influência da cultura japonesa, sempre tentando ressaltar, a beleza asiática. E os temas que eu gosto de retratar mais são sentimentos geralmente vistos como negativos, como tristeza, angústia, o caos. Mas às vezes eu também gosto de fazer coisas mais leves, coisas mais agradáveis aos olhos também. Outra coisa que eu esqueci de falar é que a estética das pessoas que eu desenho, principalmente a maquiagem, tem uma certa influência do estilo japonês visual kei e também da maquiagem mais comum no Japão, que é esse blush bem perto dos olhos. Eu gosto bastante de colocar esses brilhinhos no desenho. Eu acho que fica bonito, dá mais vida assim. Outra característica que tem bastante nas coisas que eu faço é essa coisa escorrida. Geralmente é sangue que tá escorrendo do nariz, ou é a pele que tá derretendo, coisas desse tipo. Já o fundo eu
geralmente faço ele mais uma coisa mais abstrata e mais solta. Eu não tenho costume de fazer paisagem, essas coisas. Eu não sei combinar muito bem. Para quem quiser saber mais do meu trabalho, o meu Instagram é Paula e Artes. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Tchau!